noite, queridos irmãos, os encarnados e desencarnados, nessa noite fria, mas nesse dia lindo de inverno, né? Como a Mari falou, somos todos os heróis por estarmos aqui. Nós sabemos o que queremos, né? Esperamos dar conta, então, do recado. Nessa semana, nesse mês especial do aniversário do Robertinho Valentinha, né? A Adriana, que está à frente, a toda a equipe da casa, que auxilia, que coopera no trabalho da espiritualidade, no auxílio dos irmãozinhos que tanto precisam, né? Fazendo 12 anos. E no sentido de cooperar, o Departamento Doutrinário nos incumbiu hoje de um tema especial do livro Vinha de Luz, que é da psicografia abençoada de Chico Xavier, pelo autor espiritual, o Espírito Emmanuel. Então, é uma passagem da mensagem número 106 desse livro, cujo título é Como Cooperas? Então, o título já é sugestivo do que nós vamos abordar essa noite aqui, no sentido de qual a nossa cooperação, qual a nossa contribuição com a obra divina. E aí no início desse capítulo tem ali uma epígrafe que é extraída de Paulo, do apóstolo Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nessa passagem diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E aí a gente começa a interpretar, bom, o que será que Paulo queria dizer com o Espírito de Deus e Espírito do mundo, né? Então, é mais ou menos o seguinte, a mensagem, que nós estamos sempre mergulhados nesse nosso mundo, né? No nosso mundo material, no mundo encarnado que nós estamos mergulhados, mas a ideia que Paulo queria passar que tudo pertence a Deus, né? Às vezes, alguns dos nossos irmãos esquecem disso, às vezes nós mesmos, nas nossas atribuições do dia a dia, na busca pelo pão, na busca pelo emprego, na busca pela saúde, nós perdemos um pouco, esquecemos o sentido da nossa existência e esquecemos que tudo pertence a Deus. Então, quando Paulo falava do Espírito de Deus, ele falava disso, né? Desse nosso grande Pai, amoroso, Criador de todo o universo e Criador de todos os seres, né? E que, por misericórdia, nos concedeu a vida para que nós pudéssemos, através das várias experiências, irmos acumulando experiências, atravessando caminhos e crescendo. Só que essa passagem nossa, nessa nossa caminhada, não é uma caminhada muito fácil, né? Então, o apóstolo Paulo, que antes era o fariseu Saulo, né? Que a gente aprendeu tão bem nesses nossos estudos do livro Paulo Estevão, estávamos comentando antes com a Mariana aqui, esse livro tão belo, tão extenso e tão lindo, cheio de mensagens, cuja figura principal é esse nosso irmão, que era Saulo de Tarso, que era um fariseu convicto, um doutor da lei, severo, né? Sacerdote, e que, no entanto, por força disso e por força dessa crença que ele tinha nas Escrituras de Moisés e da religião à qual ele pertencia, pagou um preço caro, né? Pagou um preço caro, porque aí o próprio, digamos assim, cunhado dele foi a primeira vítima dele, que foi Estevão, e a própria sua amada, com a qual ele pretendia ter uma família, constituir uma família terrena, ter vários filhos,
também foi consumida por esses atos dele, que ele fazia porque era um homem muito espirituoso e um homem de muita fé, mas uma fé que inicialmente não o conduzia, porque era uma fé cega, não conduzia a Deus, né? Era mais um rito dos fariseus, mais uma casta e um templo religioso do que uma fé verdadeira. E aí ele mesmo, a caminho de Damasco, pensando consigo, perseguindo outro cristão, né? Porque daí de repente, depois que Abigail morre, ele meio que enlouquece de vez e está a fim de perseguir todos os cristãos, né? E acabar com o cristianismo. Mas ele, nesse caminho de Damasco, começa a se perguntar por que ele, um homem de tanta fé, um homem cumpridor das leis, né, da lei de Moisés, não tinha paz de espírito. Ele dedicou a vida a Deus, a uma religião, e ele não conseguia ter paz. E parece que as pessoas que ele se aproximava ou morriam ou todos se convertiam ao Cristo. E aí ele achava que o Cristo era o inimigo dele e ele era o inimigo de Cristo e dos cristãos. Quando Cristo lhe aparece, né, talvez no momento mais emocionante do livro, tem várias passagens emocionantes, e ele aí se prostra de joelhos a chorar e entender o absurdo das coisas que ele fazia, e aí se transforma no convertido de Damasco, se transforma no 13º apóstolo, se transforma no apóstolo dos gentios, o grande Paulo, que de Saulo passa a ser o Paulo. Esse mesmo de São Paulo, não do time de futebol, mas o São Paulo, que vai ser dia 29 agora de junho, faz parte de uma das festas juninas, né? E é justamente ele que não escreve o Evangelho, mas escreve as famosas cartas, né? As epístolas de Paulo. E é nessa epístola que ele coloca essa expressão de que estamos mergulhados no mundo e sempre divididos entre o Espírito de Deus e o espírito do mundo. E é nesse sentido que a nossa caminhada realmente não é fácil. E ele foi testemunha viva disso. Ou seja, num primeiro momento, enquanto ele se chamava Saulo, ele vivia pelo espírito do mundo, digamos assim. Pensando que seguia Deus, mas ele seguia o espírito do mundo. As convenções do mundo, as convenções dos homens, das sociedades, do poder, da riqueza, da aparência. Né? Essas são as grandes armadilhas do mundo. E na verdade o Espírito de Deus não é isso. O Espírito de Deus é o Espírito eterno, é o Espírito do amor puro, da caridade, da fraternidade e de tudo que nos eleva. E esse é o grande sentido da vida, né? Porque Deus nos criou a todos nós simples e sem conhecimento. E, por outro lado, e é algo que eu gosto sempre de repetir, se Deus quisesse ter criado os anjos e nos feito os anjos desde o início, Ele poderia fazer. Porque Deus é todo poderoso, é todo sabedoria, é toda inteligência suprema. Mas Ele não quis, porque não haveria mérito. A maioria das doutrinas religiosas faz essa divisão. Mas essa é uma divisão humana, que é a divisão da sociedade em castas. Ou seja, uns são privilegiados e outros são escravos. Não. Na lei dos homens isso é assim, ainda é, em muitos lugares. Mas na lei de Deus não. Então, todos nós fomos criados simples e sem conhecimento. Inclusive o Mestre Jesus. Para que, através da nossa caminhada, através das várias existências, e daí só a reencarnação, que é o pilar básico da doutrina espírita, consegue explicar isso. De como é que a gente vai adquirindo experiências, errando, aprendendo, resgatando e seguindo. Porque outra lei é a lei do progresso. Então, são essas divisões que Paulo falava, do espírito do mundo
E, acima de tudo, como a gente pode cooperar com a obra divina. Então, eu peço licença para ler um trecho desse capítulo, onde Emmanuel comenta da seguinte forma: lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que, em todos os tempos, o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. Então, irmãos, nós que estamos encarnados, nós que ainda somos imperfeitos, por óbvio que às vezes nos deixamos sucumbir pelas influências da vida, da sociedade, das necessidades, muitas vezes físicas, materiais. Então nós oscilamos. Não existe ninguém absolutamente bom na Terra. Assim como não existe ninguém absolutamente mal na Terra. Todos nós temos um componente de imperfeição. E todos nós temos um componente já de perfeição, já de bondade, já de virtudes. Por isso nós oscilamos. Ao longo de um dia nós podemos perceber. Se nós fizermos como Santo Agostinho ao fim do dia e relembrarmos as coisas que a gente fez durante um dia só, nós vamos perceber que hora nós fomos anjos e outras horas nem tão anjos assim. Então, é esse tipo de oscilação que a gente, ao longo das existências, vai aprendendo a diminuir, praticando cada vez mais o bem, a fraternidade, a caridade, o perdão, a humildade. Quem nos ensina nesse caminho? A grande luz, o grande sol do universo, que é o Mestre Jesus. Qual a diferença dele para os outros mestres que nos ensinaram tantas coisas? Porque ele é o mestre dos mestres. E ele é o mestre dos mestres porque ele não só falava, ele exemplificava mais do que tudo. Porque uma ação no bem vale mais do que 1000 palavras. Então não adianta o palestrante ou qualquer pessoa falar e não fazer de acordo. Então o Cristo era o exemplo de perfeição. Por quê? Falava, nos orientava, nos mostrava o caminho, se assumia dizendo que eu sou o pão da vida, eu sou a paz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegou ao Pai a não ser por mim. Então ele tinha autoridade moral para dizer isso. Mas ele não só falava, porque ele exemplificava. Desde que nasceu. Nasceu numa manjedoura, dando provas. O maior rei que já esteve no nosso planeta nasceu numa manjedoura, entre vaquinhas, ovelhinhas. E aonde ele transita, ensinando, e morre no madeiro, crucificado, condenado entre 2 ladrões. E aí ressuscita para a vida. Então, o exemplo do Cristo nos 33 anos da vida, e especialmente nos últimos 3 anos de vida, é sempre o verbo do amor, falando do amor, falando do caminho, mas acima de tudo, exemplificando, porque senão ele não seria mestre. Mas aqui o Emmanuel diz o seguinte, olha, Paulo é o exemplo disso, exemplo do humano que nós somos. Ora era o malvado Saulo e ora o bondoso Paulo, numa mesma vida. Não precisou morrer, não precisou desencarnar para numa outra existência resgatar. Ele é o maior exemplo de quem errou, achando que estava acertando, mas errou na sua dureza, na sua convicção, sofreu, ficou cego durante um tempo com a aparição de Jesus Cristo, porque imagine o tamanho da luz que tem o Mestre, e quando abriu os olhos para a vida. Ananias, justamente o cristão que ele foi a Damasco perseguir, condenar e matar.
Ele ia cooperar em Damasco com o espírito do mundo. Tinha autorização do Sinédrio para ir lá na outra cidade, buscar, apreender Ananias e matar, condenar pela lei de Moisés, em nome de Deus. E, no entanto, o Espírito de Deus faz com que tudo isso aconteça com a intervenção de Jesus Cristo, e o próprio Ananias é quem lhe restitui a visão. Então, com essa experiência que ele teve, por isso ele se transforma no convertido de Damasco, no 13º apóstolo, e nos deixou tantos ensinamentos. Mas Emmanuel nos adverte para isso, nos adverte para que ele foi um exemplo dessa pessoa que, como nós, oscila entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E aí ele continua: o espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes, ou seja, nossos erros do passado, E o espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Ou seja, inexoravelmente, ou seja, certamente nós chegaremos à perfeição. Isso é outra consolação linda do cristianismo e do espiritismo. Por mais imperfeitos que nós ainda somos, seremos perfeitos. Pode até levar um tempão, mas seremos. Então, isso é uma consolação linda. Aí Emmanuel diz o seguinte, uma frase bem curta, ponto. Deus é o Pai da criação. Tudo, fundamentalmente, pertence a Ele. Então, olha aqui, olha a visão do Emmanuel. E é isso que a gente esquece. Tudo é de Deus. Nós somos de Deus. Essa mesa é de Deus, essa flor é de Deus, tudo é de Deus. O nosso corpo físico é de Deus. Nós não temos nada de nosso. A nossa casa, o nosso carro, o nosso marido, nossa mulher, o nosso filho, o nosso trabalho, nada é nosso. Nós somos, no máximo, usufrutuários, administradores desses bens que pertencem a Deus. Por isso que a gente não leva nada, Por isso que a gente não leva nada. Inclusive o nosso corpo físico. Alguém leva o corpo físico também? Algumas doutrinas religiosas dizem que isso vai acontecer, que contraria a própria lei da biologia. Como um corpo putrefeito pode depois se unir de novo, não sei o que. Com todo respeito mesmo. Contraria a ciência. Então não dá para ser assim. O corpo físico não. Esse corpício aqui vai ficar. Agora, o nosso corpo espiritual, a nossa alma, e essa é a essência. Essa continua. Mas o nosso corpo também não pertence a nós. Nós somos usufrutuários também do nosso corpo. E por isso que temos o dever de cuidar dele. Então, cuidar do nosso corpo não é nem uma questão de opção. É um dever, porque é um empréstimo divino. É uma outra ótica. É uma outra visão. Todo campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. Aí tem outra coisa, irmãos. Sobre a bondade divina. Assim como Ele quis que nós cheguemos à perfeição através dos nossos atos, e daí é outro fundamento da doutrina espírita e de várias outras religiões, que é o livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Aquilo que nós fazemos de errado à lei de Deus, nos retorna. E aquilo que nós fazemos de acordo com a lei de Deus, também nos retorna, como benefício.
Agora, aquilo que nós fazemos contrário à lei de Deus, e às vezes também à lei dos homens, nos retorna como um malefício. E a culpa não é de ninguém mais, a não ser de nós mesmos. Essa é outra grande questão do Espiritismo, que é a noção de responsabilidade. Mas Deus é tão bondoso que, além do livre-arbítrio e de que nós cheguemos lá com as nossas forças, então Deus nunca criou anjo perfeito. Senão ele seria um pai que distingue seus filhos. Uns eu crio já perfeitinho, com arpinha, bonitinho, dançando, duas asinhas, e outro eu crio para passar trabalho. Não. Todo mundo partiu do mesmo ponto e todo mundo vai chegar lá, né? Outra coisa, outra mostra da bondade divina e do amor de Deus é a colaboração humana. Ele nos convida a sermos co-criadores do universo, porque o universo não está terminado. Então essa história de dizer que a criação divina foi feita em 6 dias e acabou, é outro erro. Vale como alegoria, vale como lenda, vale para nós entendermos que o mundo não foi criado no mesmo instante. Ou seja, isso a própria ciência vai nos dizer. Mas que a criação é algo que se perpetua no tempo. A cada momento, novos espíritos são criados, e novos mundos são criados, e o universo se expande. Isso é ciência. Qualquer físico em primeiro semestre de faculdade já sabe disso, que o universo não está pronto nem acabado. E é aí que Deus nos convidou. Mas então quem cria? É Deus. Sim, mas Ele nos convida a nos ajudar, a que nós ajudemos nessa criação. É a colaboração humana. Como que a gente colabora? Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque os Espíritos respondem. Onde está escrito então a lei de Deus? Na consciência. Na consciência. Cada um tem a sua cachola para pensar. Isso é o livre-arbítrio. Mas se a gente bater aqui, o tico-teco responde, todo mundo sabe o caminho certo. Mas continuando, nós estamos falando de cooperação. Como é que nós vamos cooperar com Deus? Cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. Ou seja, são aquelas nossos irmãos que foram dotados por Deus de inteligência, de poder, de riqueza, e não usam como deveriam usar o seu talento, né? Usam equivocadamente. Essa é a primeira fala do... Mas depois Emmanuel continua. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude sob a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Então, essa é a mensagem. Cada um de nós coopera conforme o talento que tem. O padeiro coopera fazendo pão. Que beleza, né? Imagina se a gente acordasse de manhã cedo e não tivesse um pãozinho quentinho. O fazendeiro plantando arroz, feijão, milho, soja. O pedreiro construindo casa. O engenheiro e o arquiteto elaborando. O médico salvando vidas. O lixeiro recolhendo. O marceneiro construindo. Então, cada um de nós no mundo tem a sua função, tem a sua colaboração. Nenhum de nós
é ausente de algum talento, é desprovido de algum talento. Né? Mas a ideia de Paulo e de Emmanuel aqui é essa, é que nós somos seres imperfeitos, mergulhados no mundo para a nossa perfeição, e temos que usar o nosso pensamento, a nossa inteligência, as nossas ações para o nosso crescimento e o crescimento coletivo, em cada área que nós atuamos. Dessa forma nós colaboramos. Né? E na questão da caridade, como é que nós podemos colaborar? Né? Por quê? Porque Paulo talvez tenha sido o apóstolo que mais entendeu a caridade. Depois dele, Allan Kardec também percebeu isso. Ou seja, Paulo, que na verdade no início foi o Saulo, perseguidor de cristãos, né? Entendeu a mensagem do Cristo e conseguiu resumir a mensagem do Cristo, entendendo que a mensagem principal do Cristo é caridade, ou seja, o amor em movimento. Depois os séculos se passam, Kardec recebe a grande missão de codificar a doutrina espírita, e através das mensagens codificadas de vários espíritos de várias partes do mundo, ele consegue entender de todas aquelas mensagens que ele estava recebendo, qual a mais importante, se tivesse que resumir em uma palavra: caridade. Paulo também falava das virtudes e dizia esperança, fé e caridade. Mas ainda de todas elas, a mais importante é a caridade. Então, no mês que o roupeirinho, o valedinho, faz aniversário, como é que nós podemos ser caridosos, Adriano? Se puder doar uma fraldinha, um shampoozinho, um sabonetezinho. Podem ser roupinhas usadas já, não precisa ser nova. Sim. A gente conserta. Então, não há quem não possa fazer algum tipo de caridade. Né? Se não puder fazer a caridade moral, a caridade material, a caridade moral. Ou seja, tratar os outros com educação, com amorosidade, com fraternidade, ouvir os outros, aconselhar os outros, né? Se condoer com as dores do amigo, do familiar, do vizinho. Né? São dessas maneiras que Deus se mostra. Né? Deus não se mostra assim, um velho barbudo, parecido com alguém assim, de barba branca, que vem do céu. Ele se mostra através das pessoas. Ele está entre nós, através de nós mesmos. Né? Lembro aqui daquela historinha do colibri, né? Que já foi muito utilizada, mas alguns sempre não desconhecem ela, que é do beija-flor, né? Colibri ou beija-flor é a mesma coisa, em uma região. Ele estava pegando fogo na floresta, incendiando a floresta, e o fogo estava tão intenso que os animais estavam fugindo, todos os passarinhos, o tigre, o leão, o elefante. E quando viram um beija-florzinho daquele tamanho, ia lá no laguinho, pegava um pouquinho de água, largava 2, 3 gotinhas de água e voltava. Aí o leão viu ele fazendo aquilo várias vezes, disse: mas o beija-flor, tu tá variando? Tu não tá vendo o fogaréu, tá todo mundo fugindo? Se tu ficar aí, tu vai acabar sapecado pelo fogo. Ele olhou para o leão e disse: tudo bem, tu está fugindo, mas eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, era 2, 3 gotinhas de água, mas é o que ele podia fazer. E a moral é, se cada um de nós fizermos a nossa parte, ainda que foi 2, 3 gotinhas, como a do colibri, o mundo era outro. Esse é o convite de Deus, esse é o convite do Cristo, esse é o convite dos Espíritos superiores, né? Que ecoa até nós. É como nós podemos cooperar. Então esse é o título. Como cooperas? E não há ninguém desprovido da capacidade de cooperar. Até para fechar, vou lembrar de uma passagem minha mesmo, olha só.
eu sou natural de Santo Antônio da Patrulha, né? E na minha juventude lá, tinha uma senhora que vivia na rua. E ela tinha um filho, que também vivia na rua. Eu acho que o filho vivia na região metropolitana e voltou e vivia numa casa abandonada lá, daqueles casarões antigos que tem lá em Santo Antônio. Mas ele era um guri bem legal, assim, meio maluquinho, porque ele viveu a vida inteira na rua, mas... E aí a gente conversava, nós estávamos conversando com ele, e ele, daqui a pouco ele disse assim, eu perguntei para ele, tu já comeu alguma coisa? Não, hoje eu já comi, inclusive eu tenho mamão, porque na casa que ele morava tinha um pé de mamão. Ele disse assim, quer ir lá comer? Eu tenho mamão, só não tem açúcar. Aquilo assim, ó, eu fiquei emocionadíssimo, lembro até hoje, ou seja, um rapaz de rua, eu perguntei se ele tinha que comer, ele disse que já tinha comido, e que na casa onde ele morava tinha mamão. Ele disse, tu quer comer mamão? Eu só não tenho açúcar. Ele ainda disse assim. Então, se ele pode fazer caridade, por que nós não podemos fazer caridade? Né? Então, sempre tem a oportunidade abençoada de nós fazermos a caridade, seja material, doando alguma coisa, seja moral, que talvez seja mais importante na vida espiritual. Precisamos ter vontade, né? Vontade de nos melhorar, vontade de cooperar com a obra do Cristo e de Deus. Então encerramos a nossa exposição, agradecidos, muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado.